Mas falar que Baby Consuelo diz que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios. E ninguém está levando fé no que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem. E o bagulho, ela falou a realidade. Tá? Eu acho que independente de qualquer religião, do candomblé, bruxaria, seja o que for, Jesus está voltando, isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história para poder falar sobre, e fazem hora da parada. Mas quando Jesus voltar, e que aí apontar e fazer, você desacreditou da minha volta, aí fica dizendo, meu Deus, me ajude, olhe pela minha família, a conta vai chegar para todos, para todos. Esse foi o Igor Canário alertando as pessoas sobre a volta de Jesus. E há um tempo atrás, há uns anos atrás também, em muitos seus shows, e mais de uma vez, o próprio Justin Bieber também alertou as pessoas sobre a volta de Jesus, para as pessoas se desligarem de Jesus, e porque Jesus é perdoador, e Deus recebe a todos de braços abertos. É claro que essas pessoas não falam sobre arrependimento de pegar nem nada, mas esse foi a data de Justin Bieber. E esses dias também no carnaval, a Joelma não necessariamente parou um show dela, mas ela começou a cantar um louvor para Deus. Não necessariamente falando sobre Jesus, ela não pregou porque ela não é pregadora nem pastora, mas ela meio que deu uma pausa no show dela e começou a cantar o louvor. Eu não sei se necessariamente as pessoas cantaram com ela, mas ela começou a cantar um louvor também. Veja esse trechinho aqui. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Solta a voz! E esse cara chamado Igor Canário, ele falou isso sobre a volta de Jesus. Ele é um cantor. Até onde eu sei, ele é conhecido na Bahia, mas eu mesmo não conheci ele, mas o vídeo dele também viralizou. Porque ele, além de falar sobre Jesus, ele estava defendendo a Baby do Brasil. Ele não é pastor, não é pregador. Até onde eu sei, ele não é cristão. Não sei se ele é crente, se acredita em Deus, mas eu sei que ele não é cristão. E mesmo assim, ele alertou as pessoas e falou que independente de religião, a volta de Jesus é real. E que não era certo as pessoas ficarem zombando dela. E a própria Baby do Brasil, não sei se estava cantando no carnaval, que eu sei que ela parou de falar e falou que o apocalipse é real, o arrebatamento estava chegando. E que era bom as pessoas ficarem alertas em relação a isso. E em seguida a Ivete falou que ia macetar o apocalipse e que Deus não iria deixar o apocalipse acontecer. Mas, por que eu estou falando sobre isso? Joelma não é pastora, diz lá que é evangélica cristã, mas não tenho certeza. Justin Bieber, até porque ela canta para o mundo ainda. Justin Bieber, ele é cantor, aparentemente convertido, apesar de ter uma loja de vendas, não sei, de patrocínio da maconha, né? Esse Igor Canário também é um cantor secular, e mesmo sendo um cantor secular, ele ainda assim fez questão de não só falar de Deus, como também defender a Baby do Brasil. A Baby do Brasil, até onde eu sei, ela é pastora. Não sei qual é o nível de intimidade dela com Deus, mas Deus sabe disso muito bem. E a Joelma, como eu já falei, né? Ela é também cantora secular, ela se diz cristã e evangélica, mas ela continua cantando. Estou aqui para defender essas pessoas? Não estou aqui para defender essas pessoas, mas por que eu estou falando dessas pessoas? Ai, você acha certo essas pessoas que não são da igreja, não são de Deus, que querem falar sobre Deus? Primeiro, vamos pensar uma coisa. O Igor Canário, até onde eu sei, apesar de não conhecer ele, não sou obrigada a conhecer todos os artistas do Brasil e nem vocês são, mas parece que ele é bem conhecido no Brasil. Joelma também dispensa comentários, ela é conhecida desde que eu era adolescente. Veio do Brasil, eu conheço o nome dela, não acompanho a carreira dela, mas eu também conheço o nome dela já faz um bom tempo. Baby do Brasil não é do meio secular, mas ainda, talvez para as pessoas do meio secular, eu não sei. Mas, por que essas pessoas podem falar de Deus? Essas pessoas não são ninguém para falar de Deus, não têm relacionamento com Deus, estão cantando no mundo. Primeiramente,
Essas pessoas têm um alcance que você não tem. Essas pessoas têm a oportunidade de falar com uma multidão de pessoas que você não tem, porque você não é famoso, nem eu sou famosa. E essas pessoas podem impactar vidas. Essas pessoas estão ali dando a cara a tapa, sabendo que elas podem ser massacradas na internet, sabendo que as pessoas podem falar mal delas, igual aconteceu com a Bíblia do Brasil. Eu vi um monte de gente falando que ela era louca, que ela era isso, que alguém não devia estar lá naquele trio, e isso e aquilo. Essas pessoas podem até ter falado alguma coisa, talvez, no momento errado. Mas, primeiramente, vamos pensar no seguinte. Você que está aí no seu sofá, na sua cama, você teria coragem de ir na rua, falar para as pessoas com o microfone dizendo: arrependam-se, Jesus está voltando. Porque era assim que Jesus fazia. Ele tinha microfone, caixa de som, não porque naquela época não existia. Mas ele aos poucos ia reunir multidões e mais multidões ao redor dele. Aos poucos algumas pessoas, depois foi multidão aumentando, até que ao final multidões se aglomeravam ao redor dele para escutar a palavra dele. Jesus nunca se intimidou, tanto que de certa vez as pessoas ficaram ao redor dele, não pela palavra, mas pelo milagre da multiplicação de peixes para criar uma segunda vez. E Jesus deu uma bronca a nós, falando que elas não estavam ali para ouvir a palavra, mas que estavam ali por causa da multiplicação de pães e peixes. Então eu devo dizer a você, sabe por que talvez Deus esteja dando essas pessoas que aparentemente são erradas, isso, aquilo? Porque você não tem coragem de levantar a bunda do sofá, da cama, para ir lá levar a palavra. Quando Deus disse, ide por todo mundo e preguei o evangelho a toda criatura, não necessariamente ele queria dizer que você deveria se tornar pastor, bispo, apóstolo, missionário, obreira, não. Como eu já falei aqui nesse canal, você não precisa ser nada disso para levar a palavra de Deus. Olha meu exemplo, eu sou pastora, não missionária, não obreira, também não. Eu estou aqui, eu já recebi críticas porque eu uso cílios, porque meu cabelo é vermelho e está bem desbotado agora. Não sou pastora, não sou nada, porém estou aqui dando a cara a tapa. Já recebi críticas porque eu não sou pregadora, porque eu erro versículos, isso e aquilo. Ai, meu Deus, não é pregadora, não é pastora. E daí? Eu tô aqui para fazer a mesma coisa que eles. Falar de Deus. Sou perfeita? Não sou perfeita, nenhum deles. Aliás, nem você é perfeito. E nesse texto aqui na minha cara tá passando que as pessoas vão me xingar, vão vir aqui falar das coisas, depender da ideia, de qualquer coisa parecida. Eu vou querer me xingar porque eu não sou pregadora, não sou grande pesquisadora da palavra de Deus. Mas ainda assim, eu não tenho nesse momento condições de cair na rua, de cair na palavra de Deus, porque a pessoa tem um tipo de chamado específico. Deus coloca no coração da pessoa para ela fazer isso ou aquilo, e ela se disponibiliza e fala, eis-me aqui. Eu não tenho obrigação de estar aqui no YouTube falando de Deus para vocês. Eu poderia fazer outras coisas na minha vida, então eu estou aqui falando de Deus, mesmo imaginando que talvez ninguém vá assistir esse vídeo. Mas estou aqui, dando a minha cara a tapa para fazer isso. Tem gente que às vezes viaja para fora do país para falar isso. Essas pessoas que falaram isso, independente do grau de comunhão delas com Deus, o Justin Bieber, por exemplo, tem gente que julga ele porque, ele é patrocinar maconha, ele é isso, aquilo. Sabe quantas pessoas tem no chão de Justin Bieber? Milhares. Sabe quantas ele provavelmente não sabia Deus? A maioria. Talvez siga, não siga, não sei. Tem gente que fala que acredita em Deus, mas não tá nem aí pra dobrar os joelhos, orar, jejuar, tirando um tempinho do seu dia pra orar, falar com Deus, ler a palavra. E ainda assim, pode ser que cada vez que Justin Bieber fale da Bíblia, fale de Deus, ele toque no coração das pessoas, aliás, não ele. Através do que ele fala, as pessoas nos shows dele sejam tocadas. Eu não sei, não conheço o coração das pessoas que estavam ali quando a Bíblia do Brasil falou, mas tenho certeza de que alguém teve seu coração tocado ali. O Carlinhos Maia mesmo, por exemplo, ele gravou um vídeo falando que ele ficou meio tocado, meio preocupado com aquilo. Carlinhos Maia é um cara conhecido, se não me engano, acho que ele é gay, não tenho certeza. Mas ele fez um vídeo gravando, inclusive, eu assisti o vídeo dele. Aquele tal do Igor Canali, que foi defender a Bíblia do Brasil, ele não só reiterou o que ela falou, como disse que independente de você acreditar no nome de Deus, independente de qualquer religião, Jesus está voltando, isso não vai ser impedido por ninguém. Ele é cristão? Não sei. Ele é crente? Não sei. Ele tem relacionamento com Deus? Não sei. Mas o recado foi dado. Justin Bieber, para falar de maconha? Pode ser alguma coisa com maconha. Falou de Deus? Falou. Pessoas no show dele ouviram. Pessoas, quando alguém filma a fala dele e postou, sei lá, por exemplo, no Instagram, Facebook, YouTube, alguma rede social. As pessoas que assistiram o vídeo que foi gravado do que ele falou foram alertadas? Foram. Essas pessoas vão ouvir? Aí já é problema delas. Por que Deus... mas Deus não vai usar essas pessoas. Quem é você para limitar quem Deus usa ou deixa de usar para falar da palavra dele? Você é alguém na fila do pão? Ninguém. Nem eu.
Deus fez uma mula uma vez falar com o ser humano. Uma mula. Você já viu animais falando? Oi, tudo bem com você? Não. Você nunca ouviu porque não existe isso. Mas Deus uma vez fez uma mula falar para ele estar no profeta. Quem é você na fila do pão para decidir quem Deus usa ou deixa de usar? Ninguém. Estou falando que essas pessoas são certas? Não estou falando. Só estou falando que Deus usou sim as pessoas. Ai, mas foi um momento inoportuno. Quem é você para decidir se tem momento oportuno e inoportuno para falar da palavra de Deus? Quem é você? Quem é você para decidir quando a palavra de Deus deve ser ou não pregada? Quem é você? Pensa comigo o seguinte. Você pode garantir que ao colocar a porta para fora dos pés da sua casa, no portãozinho da sua casa, na garagem da sua casa, se ela for descoberta, se for só um portãozinho em classe, assim, aquele portãozinho mais aberto, quem é você para garantir que só de eu falar de seu Deus, se você levantar na cama, não vai ter um piripaque, seu coração vai parar? Quem é você que ao abrir os olhos não pode garantir que você não vai ter um piripaque, seu coração vai parar, que você vai acordar enxergando, que você vai acordar falando, que você vai acordar ouvindo? Quem é você para garantir que você vai dormir tendo todas as suas funções motoras do corpo funcionando? Quem é você para dizer que você vai conseguir sair da porta da sua casa e não vai ter algum piripaque que não vai partir desse mundo? Quem é você para garantir que você vai em algum lugar ou que as pessoas que estavam ali estiveram ali e saíram de lá com vida? Quem é você para garantir que a pessoa não vai dar o último suspiro daqui a pouco? Nem sobre a sua vida você pode garantir nada, que dirá sobre a vida dos outros. Sim, estou falando disso. Aquelas pessoas que foram alertadas. E se elas foram alertadas, tiver aquele momento ali, especificamente ali, no show do Justin Bieber, no show escutando a música do louvor com a Joelma, escutando o Igor Canário falar, escutando a Baby do Brasil falar, escutando alguém num programa da Globo falar sobre Jesus, escutando alguém na Record, no SBT, escutando seu vizinho escutar um louvor, escutando seu vizinho pregar, orar, falar alto, escutando pessoas na rua falando sobre Deus, e essa pessoa que está passando talvez, escutando 2 pessoas ou mais falando sobre Deus, sendo tocadas. Quem é você para criticar a pessoa que está ali, talvez um homem, como acontece muito aqui no meu bairro, geralmente tem um homem que ele pega uma caixa de som, e fica com o microfone lá cantando, louvando e fica lá pregando. A maioria das pessoas que passam por esse homem aqui no meu bairro, elas não dão a mínima para ele. Eu não ligo porque eu tenho também tudo para fazer, não fico escutando lá pregando. Porque Deus não estava no meu coração sobre isso. Mas quem é você para decidir se alguém que ama não é cristão, se aquele momento é o momento certo ou errado para falar de Deus? E se Deus usa aquele momento específico, por mais errado que ele pareça, para tocar no coração de alguém ali que tem chance, por mais improvável que pareça, de ter escutado a qualquer pessoa, não as pessoas que foram citadas aqui nesse vídeo, mas qualquer outra pessoa, no meio evangélico, talvez falando no lugar errado, aparentemente, na hora errada, aparentemente, ou mesmo a pessoa no meio secular, que Deus tocou o coração dela e falou, fala isso e aquilo, a pessoa vai lá e fala. Quem é você para garantir que essa pessoa que saiu desse show, que talvez estava no carnaval, aproveitando, e foi tocada por uma simples palavra? Quem é você para garantir que essa pessoa saia de lá e saia de lá com vida? Quem é você para garantir que essa pessoa não teria a última chance para se entregar a Deus? Quem é você para decidir quando a pessoa vai partir? Vai que Deus resolveu usar, por mais inapropriada que fosse, uma pessoa secular, uma pessoa cristã, talvez, em um momento errado, para falar da palavra dele, para falar, se arrependa, Jesus está voltando. Vai que aquela chance ali, ouvindo aquilo, escutando louvor, ouvindo alguém falar de Deus, ouvindo alguém falar de Jesus te ama, talvez no mercado, no supermercado, num banco, na fila, sei lá, de alguma coisa na rua. Quem é você para decidir qual é o momento exato para alguém falar de Deus, para alguém louvar? Talvez a pessoa esteja na casa dela louvando e você fique clamando, ai, quem está escutando música alta? Através do louvor, pessoas podem ser convertidas. Eu mesma venho aqui, eu fico falando que eu não simpatizo com a série The Chosen, porque eu tenho os meus motivos, aliás, não só eu, mas muitos cristãos não simpatizam, só que eu sou cristã, eu sou evangélica. Eu tenho visto inúmeros testemunhos no canal da série The Chosen, no YouTube, Facebook, Instagram. Eu tenho lido testemunhos de pessoas que estavam afastadas de Deus e voltaram a se aproximar de Deus por causa dessa série. Eu já falei até, já fiz críticas a novelas, a filmes e séries feitos em Hollywood, a coisas feitas pela Record, porque fogem muito, às vezes, na Bíblia. Só que mesmo assim tem pessoas que assistem essas novelas, essas séries, por mais distorcidas às vezes que elas sejam, e assim elas se aproximam de Deus. Através dessas programações, disso que está sendo feito em Hollywood, filmes, séries, novelas, desenhos, às vezes não seguem corretamente na Bíblia, às vezes eles acrescentam coisas a mais. É o que eles chamam de liberdade, esqueci o nome do negócio lá. Não vai ser perfeito, não vai, a intenção não é ser perfeita, a intenção é levar o evangelho.
Por mais que às vezes eu recrimine e fale, ai, que tem essa perfeição, isso, aquilo. Mas não, por que eu falo por que eu não falo pra parar? Porque eu tenho visto as pessoas que estão falando na internet. As pessoas que eu escuto falando. Ah, eu estava afastada de Jesus. Eu fui assistir aquele filme, eu fui assistir aquela série, eu fui assistir a série The Chosen, eu fui assistir novela da Bíblia. E eu comecei a entender mais a Bíblia. Eu me aproximei mais de Deus. Tem gente, muita gente não sabe, muita gente às vezes não segue oração, exemplo na Bíblia, sendo que aquilo ali é um modelo de coisas que você não pode falar. Quem somos você e eu para decidirmos o que é certo ou o que é errado? A Bíblia está falando o que é certo e o que é errado. Só que as coisas que às vezes a gente critica são instrumentos de evangelização. Não é para ser perfeito, porque perfeito é só Ele. Ele, Jesus, é perfeito. Todas as palavras dele são perfeitas. E a palavra dele é viva. Não é a sua que é viva, não é a minha que é viva, é a dele que é viva. Quem somos você e eu? Quem é você para decidir se a pessoa estava no momento certo ou no momento errado para falar de Deus? E se aquele momento que a pessoa escutou aquilo foi o único momento que ela teve, talvez, na vida para escutar a palavra de Deus, para escutar um louvor. E depois, talvez ela não tivesse mais chance, porque talvez ela partisse. E se aquele momento foi o momento que Deus escolheu, a pessoa vai escutar. Se ela não der ouvidos, então já era. Vou ter que levar ali pronto. Foi a única chance dela. Quantos bandidos, quantas pessoas não estão no mundo da criminalidade. E muitas vezes escutam a palavra de Deus, começa a escutar programações, não apenas da minha igreja. Eu sei que eu já recriminei até coisa da minha igreja, mas programação da minha igreja passa nas cadeias, programações de outras igrejas que têm televisões, como a Record, por exemplo, passam nas igrejas. Quantas pessoas, às vezes, pessoas que tiram vidas, pessoas que abusam sexualmente de alguém. Então, às vezes a gente recrimina as coisas, como falei, essas séries, novelas da Record, The Chosen, mas também são instrumentos de evangelização. Não importa que é totalmente fora da realidade. As pessoas estão se aproximando de Deus graças a essa série. É perfeita? Não é. Mas as pessoas estão se aproximando. Eu sou perfeita e não sou. Mas se eu conseguir fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, então o trabalho que já vai estar feito. É sobre isso, evangelização. A própria Bíblia fala, não lembro qual versículo, nem qual livro, mas a Bíblia fala que tem um que fala da palavra, um que semeia, outro que rega, mas quem dá o crescimento da palavra é Deus. Nenhuma pessoa vai ter várias funções de uma vez só, não. Cada uma pessoa vai ter uma coisa diferente. Tem pessoas que sentem vontade de chamados para poder evangelizar lá fora, para fazer trabalho voluntário, para levar comida e água e roupas para as pessoas de outros países, como por exemplo na África, que as pessoas passam fome e não tem comida lá e nem roupa, nem moradia na maioria das vezes também. E tem gente que ama fazer trabalho voluntário aqui em São Paulo, no Brasil, lá fora. Tem gente que tem o chamado, dom para louvar, mas essas pessoas também pregam nos shows dela. Tem gente que tem que gosta mais assim, sei lá, de tipo coach, como a gente chama às vezes. Mas não importa a maneira como você é chamado, se você é perfeito ou não é perfeito. A palavra de Deus está sendo levada e esse é o grande intuito do Evangelho. Não é você que vai convencer a pessoa do erro, não sou eu que vou convencer a pessoa do erro. Ainda que eu fosse cantora, provavelmente eu poderia cantar talvez coisas que não iriam agradar outras pessoas. Eu posso talvez pregar ou falar coisas no que eu coloco na mensagem aqui que não vai agradar outras pessoas. Mas o intuito não é ser perfeito, o intuito é fazer a pessoa lembrar que existe um Deus que te ama, que perdoa os seus erros e que quer trazer você para perto dele. O meu intuito não é fazer você se converter, porque o trabalho de conversão é o Espírito Santo que faz, não eu, não você. Essas pessoas que eu mencionei aqui no começo do vídeo não são perfeitas, o intuito delas não é serem perfeitas. O Justin Bieber tem lá seus erros, tem coisas dele que eu não concordo, Bieber do Brasil e tantos outros, até a Joelma, tem coisas que eu não concordo, eu tô obrigada a concordar. Mas o intuito é levar a palavra de Deus. A partir do momento que essa pessoa se aproxima de Deus e ela tem vontade de orar, de buscar a Deus, de abrir a Bíblia, então o trabalho de quem leva isso, a mensagem, já está feito. Porque como eu falei, a própria Bíblia fala, quem convence o coração, a pessoa do erro, é o Espírito Santo. Não sou eu, nem você, nem qualquer pregador na face da terra, seja aqui no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Deus espera que você tenha coragem de falar, de cantar às vezes aquilo que pode tocar e pode, assim, quebrar e bater no coração da pessoa. Para dizer, você está no erro, você tem que sair do erro. Você vai alertar a pessoa, eu vou alertar a pessoa. Mas o meu trabalho, o seu trabalho não é convencer a pessoa de que ela está no erro, não. Você vai plantar a sementinha, quem vai fazer a sementinha brotar é ele. Não você, nem eu, mas é ele. Então lembre-se disso. Se você vem aqui pra ficar julgando, pra ficar falando, ai, você não é ninguém, eu não sou ninguém
você é. Eu não sou e muito menos você. Nós dois, você e eu, não somos ninguém na todo pão. Somos apenas pessoas que levam a mensagem, seja através do louvor, de testemunhos, de pregações. É esse trabalho de quem evangeliza. De formas diferentes, porque cada um é chamado para uma coisa. Como eu falei, eu não sou pastor, eu não sou pregadora, eu não sou missionária, eu não sou obreira, nada. Pode ser que, como eu já falei, pode ser que tem gente que vem aqui no meu vídeo pra ficar me xingando. E ok, se não gosta de mim, você não vai gostar também. Só que eu estou te alertando. Não adianta você vir ficar xingando essas pessoas, falando, ai, que elas não são isso, aquilo do evangelho. Ok, ninguém é perfeito. Só Deus, só Jesus é perfeito. Ele continua vivo. Você um dia vai partir, ele vai estar lá ainda, ó. Vivendo da Silva. Ele vai vir conversar com as pessoas aqui na Terra. Eu tenho visto testemunhos, insights, que eu não vou aplicar tudo aqui porque não cabe tudo de uma vez só. Muita gente às vezes perde a coragem de ir nesses países, por exemplo, extremistas, muçulmanos, porque tem medo de serem perseguidos, de serem caluniados, de serem presos, de serem torturados até a morte. E já que as pessoas não estão com coragem nem para fazer isso ultimamente, Jesus está aparecendo para essas pessoas em sonhos, as pessoas estão ficando presas, elas estão tendo sonhos com Jesus. O padrão do sonho é sempre o mesmo. Esses extremistas muçulmanos, quando Jesus aparece para eles sempre, homens e mulheres, até crianças, sonham com um homem vestido de branco, que chega até eles e toca no coração deles um único sonho, só um sonho. Às vezes, esses dias mesmo eu li recentemente, acho que até trouxe testemunho aqui pro canal, um cara estava na prisão, ele teve a visão, ele estava acordado, ele teve a visão de um homem vestido de branco na cadeia, um cara extremista muçulmano, estava preso, ele teve a visão de um homem vestido de branco na cadeia, e só a presença desse ser iluminado fez com que ele sentisse medo e ele pensou a primeira coisa, quem sou eu para ter na minha presença alguém desse jeito? Ele não fazia ideia de quem era, mas ele sentiu uma coisa no coração dele que ele, tipo assim, dizer, você é errado, você está no erro. A luz, essa pessoa que apareceu não falou nada, ele sentiu isso no coração dele. Por quê? Porque muitas pessoas como nós estamos tendo muita coragem de ir até essas pessoas, de aprender outros idiomas e levar o evangelho para essas pessoas. Então, já que Jesus às vezes vê que as pessoas não estão disponíveis para poder fazer a vontade dele, ele mesmo vai lá e pessoalmente fala, você está errado, você está no erro. Se converte. E muitas vezes essas aparições, esse ser, esse homem de branco, não fala nada, ele só aparece e a pessoa já sente no coração dela que ela está errada e que ela precisa mudar. Então, já que às vezes você não disponibiliza, às vezes eu não consigo me disponibilizar, Deus vai lá e ele mesmo toca. Mas seria bom se nós conseguíssemos nos disponibilizar e falar, eis-me aqui para tudo que Deus quer, não é verdade? Mas já que a gente não consegue, então, se às vezes Jesus não aparece pessoalmente, então deixe que ele use as pessoas que estão no secular. Ah, eu não sou cristã, não importa, nem você é cristão perfeito, nem eu sou cristão perfeito, a gente nunca vai ser cristão perfeito. O nosso trabalho é ser um mini Cristo, a gente não consegue isso. Então, já que a gente não consegue ser um mini Cristo, deixa que as pessoas, mesmo no meio secular, que elas falem de Deus, que elas alertem, porque elas têm um alcance que eu não tenho no momento. O Justin Bieber tem um alcance que eu sonharia talvez um dia em poder ter. Baby do Brasil, esse Igor Canário, Joelma, eles têm um alcance com as pessoas porque eles têm fãs. Eles podem falar de Deus com as pessoas. E ainda assim eles correm isso de ser recriminados por essas mesmas pessoas que são fãs deles, porque eles não querem saber de palavra de Deus, querem saber de músicas. E mesmo assim Deus só com o coração e fala, escuta, Deus está falando aqui no meu coração, você precisa escutar, você precisa se arrepender, precisa voltar a seguir a palavra dele. Então é sobre isso. Então você pensa bem antes de você sair recriminando as pessoas, porque esse não é o seu trabalho. Não você vai ficar sem na internet, sem nas suas apontando, você não pode. Não é você quem decide. Se Deus chamou, deixa Deus chamar. Deixa a pessoa falar. Não importa que ela não seja uma pessoa perfeita, não. Como eu já falei, o trabalho do Espírito é o Espírito que vai acontecer. Se você pode falar de Deus, você pode falar de Jesus, chama, ótimo, fale. Deixa que Deus convence. Não é o seu trabalho, nem o meu trabalho, nem o trabalho de nenhum deles. É o trabalho do Espírito Santo. Se as pessoas falarem e puderem tocar no coração de alguém, talvez essa pessoa tenha tido a última chance da vida dela de ouvir falar de Deus, ótimo, se essa pessoa se converteu, graças a Deus, glória a Deus por isso. Se se converteu, amém. Fazer o quê? Tem gente que ou escuta a palavra de Deus a vida toda e ainda assim morre e vai direto pro tubarão de baixo, né? Fazer o quê? Mas não recrimine essas pessoas, porque essas pessoas estão fazendo um trabalho que você poderia estar fazendo, que nós poderíamos estar fazendo e não conseguimos fazer. Então, não recrimine. Ore para essas pessoas, dê glória a Deus, porque, por mais polêmico que sejam, essas pessoas que estavam ali conseguiram estar a palavra. E ore para que as pessoas que estavam ali toquem no coração delas e para que a palavra flua e para que consiga trocar e transformar. Porque isso é o que mais vale a pena. Amém? Eu falei mais do que eu deveria nesse vídeo, talvez dê bronca demais, mas é sobre isso. Muito obrigada por você assistir esse vídeo até o final. Curte esse vídeo se você gostou do que eu falei.
Comente aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais para que as pessoas também possam acordar e passar com esse fanatismo de só que a gente pode falar de Jesus. Não é assim que acontece as coisas, não é assim que a coisa funciona. Até uma mula uma vez foi usada, por que outras pessoas do singular não podem ser usadas, não é verdade? Podem e devem ser usadas. Porque são perfeitas? Não. Porque elas conhecem como Deus a palavra de Deus? Não. Mas por causa do alcance delas, porque elas podem alcançar pessoas que você não vai alcançar. Ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.